Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Mulheres que Inspiram. Hoje eu vou trazer aqui a Alcione Balbino, que eu não sei nem como descrever essa pessoa, né? É uma pessoa maravilhosa. Eu conheci ela como representante farmacêutica, né, da indústria, mas ela é muito mais do que isso. Eu vou chamá-la para contar toda a sua história de luta, conquista e glória. E não se espantem com a beleza dela. Já enviei o convite para si. Muito boa noite. Oiê, Tudo tudo ótimo. bem? Muito obrigada por ter aceitado participar dessa live. Seja bem-vinda. Eu quero que você se sinta muito à vontade para contar para mim e para todo mundo que está aqui assistindo sobre a sua história, sobre a sua trajetória e como é o propósito, né, dessas lives, sobre o seu propósito, né? O que você faz, pelo que você faz e qual o legado que você espera deixar, o que você quer passar com tudo isso. Então, faça as honras. Eu tô nervosa, hein, gente? Que eu já tô vendo um monte de Ah, nomezinho aí que eu então conheço. você tá aqui já dando maior audiência e tá todo mundo aqui querendo te ver e te ouvir. Ai, Ana, eu tenho bastante história para contar, mas eu não posso começar a falar sem falar um pouco da trajetória dos meus pais, né? Quem me conhece há muito tempo sabe que meus pais têm uma causa social há muitos anos, né? Eles têm um trabalho social há mais de 50 anos. Então, quando eu me vejo hoje com 40 anos, eu preciso falar, né, que meus pais com Olha, não sei quantos anos meu pai tinha. Eu sei que isso foi em 1975. Ele fundou um centro espírita, onde até hoje a gente tem um trabalho que chama Sopão, e a gente atende crianças todos os sábados. E esse centro espírita também funciona nos finais de semana, né? Tem curso para as pessoas, para os assistidos. E além desse centro espírita, ele também fundou, junto com o grupo do centro espírita, um orfanato em Calcaia do Alto. Então, são dois trabalhos diferentes. Um aqui em São Paulo, onde a gente atende a comunidade, e outro em Calcaia do Alto, que é um orfanato, onde já passaram mais de 1.000 crianças, que foi inaugurado em 1995. Então, foram 27 anos de trabalho. Hoje, no orfanato, a gente não funciona mais como orfanato, a gente funciona como contraturno. As crianças vão para a escola e depois vão para lá para ter alguma atividade extra, para não ficar na rua. E ainda, meu pai não parou, está construindo mais um centro espírita lá em Calcaia do Alto, está em construção, parou por conta da pandemia. E, e as obras agora continuam, mas vai demorar mais algum tempo para a gente começar a funcionar lá e atender, porque lá em Calcaia do Alto tem uma população muito carente. Né? Então, eu não posso falar do que eu estou fazendo hoje sem falar que a minha família inteira já tem toda uma trajetória de serviço social. E eu posso dizer que esse trabalho de orfanato, de centro espírita, é muito do meu pai, né? Eu cheguei depois, e hoje eu com 40 anos, parece que eu sinto o meu propósito. E hoje eu sinto que o meu propósito, diante de tudo que eu já passei na minha vida, é ajudar outras mulheres, né? Você criou essa live como Mulheres que Inspiram, e hoje eu sinto muito que eu faço isso de forma muito natural. Eu descobri através da minha mentoria e das minhas amigas maravilhosas que me ajudam muito, que eu tenho a capacidade de influenciar pessoas, isso é muito legal. E às vezes a gente não vê o potencial e o poder que a gente tem de influenciar e ajudar outras pessoas. E eu sempre, quando eu penso em ajudar alguém, é com esse olhar de caridade, sabe, de ajudar. E eu tenho uma amiga que ela trabalhou comigo na indústria e ela largou e hoje ela está fazendo trabalho de imagem, né? De ajudar a pessoa a se vestir e tudo mais.
E eu já indiquei várias pessoas para ela. E daí, quando eu te falo de influenciar, é isso. Tipo, eu vou falando, eu vou vendendo a pessoa, independente de qual área ela esteja, e vou. Gente, eu vou chorar, vocês param, tá? Minhas amigas, suas puxa-saco. E então, ela me inspira, e eu acho que a trajetória de tudo que eu já passei me faz chegar nesse lugar e hoje me reconhecer como uma pessoa que tem essa capacidade de influenciar as Então, os pessoas de uma seus forma pais, na verdade, positiva. você cresceu, né, num ambiente em que a causa social era visto como caridade, né? Então, a caridade, a cristianidade, por isso, Sim, a forma, né? Hoje a gente pode chamar de causa social, mas para os religiosos é na caridade. Então, você encontrou uma outra forma. Você encontrou sua causa social, mas você, por si só, já é uma pessoa que inspira e influencia, não só pelo seu porte, mas aquilo que a gente falou, né? Pela sua natureza, né? Uma líder nata, uma nata, né? A mulher do outono, mulher criadora. Então, isso também é inspirar. Então, às vezes, a gente acha que ser líder é ser chefe numa empresa. E não. Você pode ser líder ali no seu meio de trabalho, você pode ser líder na sua comunidade, na sua família, no seu prédio. E ser líder não é ser autoritário, mas é ser alguém que toma uma frente e que tem, sim, esse poder de inspirar as pessoas, inato nele. Pode continuar a sua história. eu nasci nesse berço e hoje, profissionalmente, eu tenho 17 anos na indústria farmacêutica. Quando eu falo da minha trajetória, eu comecei como estagiária na Lilly, que é uma multinacional, que eu amei trabalhar lá, que eu entrei lá com 16 anos. Antes dos 16, com 14, eu já era recepcionista em uma empresa. Eu sempre tive essa ânsia de buscar o que era meu, então sempre gostei de me vestir bem. Eu ia lá e queria comprar minhas coisas, eu sempre busquei essa independência financeira. Eu até queria entregar panfleto na rua e minha mãe não deixava porque ela tinha medo dos homens me levar embora. E na Lili eu costumo brincar que foi onde eu aprendi a andar de salto, que eu vi o que era uma grande empresa e lá tinha muitas pessoas que me inspiravam. A maioria delas eram as meninas de pesquisa clínica, todas mulheres brancas, lindas, loiras, que faziam farmácia na USP. E eu andava muito com elas, eu me inspirava, eu queria ser elas. E quando eu falo das minhas raízes, desde os 12 anos eu aliso meu cabelo, né? Alisava. E agora, de 3, 4 anos para cá, eu também busquei essa transição, porque muitas coisas me empoderaram para chegar até aqui. A escolher não alisar cabelo, e uma delas foi a minha filha Lorena, que ela é linda, maravilhosa, o amor da minha vida. A Lorena, ela tem um cabelo espetacular, muito mais solto do que eu. E quando eu era pequena, os meninos na escola me chamavam de neguinha do cabelo bombril, de carvão, de muitas coisas, onde eu não me achava bonita de forma alguma. Nunca me achei bonita quando eu era pequena. E hoje eu olho para a Lorena e eu vejo uma criança muito diferente de mim. E é muito legal, Ana, quando você se vê no seu filho, mas eu já me vejo totalmente diferente. A Lorena é muito diferente de mim, ela tem uma autoestima que eu não tinha quando eu tinha a idade dela. Ela fala, mamãe, vamos sair lindas e maravilhosas, e quando eu não quero me arrumar de final de semana porque estou cansada, ela me cobra de eu sair arrumada com ela. E por que eu estou falando isso, Ana? Porque quando eu escolhi fazer a transição capilar e parar de alisar meu cabelo para me sentir inserida em algum contexto, eu fui buscar minha filha na escola com o cabelo cacheado e ela olhou para mim e começou a chorar. E ela não me reconheceu. Ela falou, você não é a minha mamãe, que ela tinha 3 anos e meio na época. Eu fui buscar ela na escola e ela só chorava. E aquela menina veio chorando o caminho inteiro para casa. E aquilo me abalou muito, da minha filha não me reconhecer com o cabelo crespo. E na pandemia, ela estava em casa, porque a Lu ela é do período integral desde os 6 meses de idade, ela fica o dia inteiro na escola, né? O pai dela trabalha o dia inteiro, eu também trabalhava, e a gente não tinha com quem deixá-la. Então, na pandemia, quando ela viu a Maju na televisão 1 hora da tarde, ela falou assim, mamãe, ela é igual a gente. Então, Ana, foram duas, assim, virada de chave na minha cabeça que eu falei, gente,
eu preciso começar a olhar para isso. E eu conversei com um amigo meu, muito amigo, e ele falou: Alcione, você acha que a sua filha não vai sofrer preconceito? Ela vai sofrer, mas menos do que você. Então, essa luta toda também tem muito a ver com a Lorena, né? Porque a minha filha, ela vai passar, mas eu não quero que ela passe igual eu passei. Hoje ela chega na escola dela, ela relata para mim que os amiguinhos dela pegam no cabelo dela e falam: nossa, que cachinhos lindos, é o cabelo mais cheiroso da escola. Olha a diferença. Eu era cabelo. Gente, eu quase trouxe um bombril aqui para mostrar para vocês, porque eu era a neguinha do cabelo bombril. E a Ana, ela me chamou para fazer essa live várias vezes. E eu não queria fazer. Porque eu sabia que para fazer essa live eu ia ter que entrar em contato com muita coisa, que eu não queria entrar. E quando eu falo a neguinha do cabelo bombril, eu lembro do menino da escola, que era branco, loiro, que me chamava de neguinha do cabelo bombril e me empurrava na hora do intervalo, né? Então, é muito difícil. Só que depois de... Esse final de semana eu assisti uma série, depois assistam, que chama Imperatriz. E fala muito de uma mulher nos tempos medievais, de castelo. Ela era uma princesa, foi denominada rainha. E ela falou para uma outra pessoa: eu nunca vi uma pessoa forte não ter passado por dificuldades na vida. Então eu acho que tudo que eu passei até hoje me trouxeram até aqui. E que não foi muita coisa, né? Eu trouxe até alguns cases, assim, se a gente for falar um pouco de preconceito, né? Quando eu via na televisão falando da Zara lá no Nordeste, que a Zara estava perseguindo algumas pessoas e por conta de racismo, eu não acreditava até acontecer comigo aqui em São Paulo. De eu ir no shopping na hora do almoço e arrumada, que eu sempre vestida de social por conta do meu trabalho. E o segurança não parava de olhar para mim. E eu estava na loja experimentando um blazer, porque eu não queria, estava com preguiça de ir no provador, e ele não parava de olhar para mim. Isso primeiro foi no Shopping Eldorado. E a Lorena estava comigo. E eu estava cheia de sacola, porque eu tinha comprado um presente para ela do Dia das Crianças. E eu falei: Lô, não vou levar, filha, tá muito caro isso aqui. Falei pra minha filha, nós duas, né? Nosso relacionamento de amigas. A minha filha de 6 anos é minha amiga. Ninguém tem ideia do que essa menina faz, do que ela fala. E aí o segurança chegou do nosso lado. Aí ele falou assim, aí a Lorena olhou pra ele e falou: tio, a minha mãe não vai levar porque tá caro. E o segurança não saía do nosso lado. Eu simplesmente devolvi o terno e saí da loja. E quando eu fui no Shopping Ibirapuera de novo, outro segurança em outra loja olhando. Fui pro provador, provei, comprei o terno. E daí ele pegou, cheguei no caixa e falei assim: olha, moça, é muito desconfortável. É a terceira vez que eu venho na Zara e o segurança fica atrás de mim. E aí o cara do caixa não sabia o que falar para mim. Aí ele falou, ele ficou todo constrangido. Aí ele falou: não, eu vou relatar para o meu gerente e tudo mais. E quando eu saí da loja com a sacola que eu tinha comprado aquele dia, o segurança não conseguia olhar para mim. Ele abaixou a cabeça e não olhou mais para mim. Porque naquele momento ele deve ter pensado: eu não preciso. Eu acho que a sensação que eu tive é que ele ficou com vergonha de ter desconfiado que em algum momento eu ia fazer alguma coisa, porque ele viu eu saindo com a sacola. Então, assim, tudo isso, quando eu falo, tudo que eu já passei, que me fortaleceu, esses são alguns dos pilares. Quando eu era estagiária do Lili, eu fui Isso que eu ia te apaixonada, eu fiquei lá 2 perguntar, anos. como que você se sentia lá no lugar? Eu me sentia muito em casa, tinha um clima muito gostoso, Ana, mas eu era jovem. Então, talvez eu não olhava para a questão racial como eu olho hoje. E esse ano, estamos em 2022, talvez isso deve ter acontecido há 17, 18 anos atrás. Um amigo meu que trabalhou comigo lá na época, esse ano eu fui tomar um café com ele, e ele falou para mim: você sabia que eu estava numa reunião onde uma pessoa virou e falou assim: como que eu vou contratar uma estagiária negra e falar para os médicos que ela vai ser visitada, eles vão ser visitados por uma pessoa negra? E graças a Deus, Ana, eu fiquei sabendo disso agora, em 2022. Porque se eu tivesse sabido disso antes, se eu soubesse disso antes, eu não sei se eu estaria aqui hoje.
Eu não sei qual caminho, eu não sei se isso lá atrás teria me derrubado, entendeu? Então é muito sobre isso, essa trajetória. E hoje estar na empresa que eu estou e ter o meu lugar ao sol me faz olhar para trás e ver outras mulheres e querer ajudá-las. Né? Eu já fiz mentoria com uma pessoa jovem negra. Eu tenho mentoras, amigas mentoras. Hoje eu tenho uma mentoria e teve uma vez também que eu estava no Shopping Guatemi com a Dinda da Lorena. A Lô tinha 1 ano. E eu acho que eu buguei a cabeça das pessoas, porque era a Juliana empurrando a Lorena e eu do lado. E as pessoas olhavam com aquela cara de espanto. Quem que é a patroa e quem que é... Porque a loira linda, que é a minha amiga Ju, estava empurrando a Lorena, né? Que ela é madrinha da Lorena. E eu do lado conversando. Então, assim, são situações que as pessoas não percebem, mas o rosto delas mostram, sabe? O rosto dela passa a sensação de que aquilo não está certo, o que está acontecendo, ou o que essa pessoa está fazendo aqui. E eu tenho conversado muito isso com algumas amigas. E hoje mesmo eu almocei com uma amiga e ela falou assim, eu não consigo imaginar isso. Eu falei, você não consegue imaginar porque o racismo não está dentro de você. Como outra amiga também, que é a Nath, ela quase brigou comigo quando eu falei algumas coisas para ela que já aconteceram comigo e ela não quis acreditar. E aí acabo que eu começo a pôr essas pessoas para pensar junto comigo, É que é o porque estrutural. acontece. Então, às vezes, a pessoa não está consciente, mas inconscientemente ela está reproduzindo aquilo. E ela nem sabe porque ela está reproduzindo aquilo. Exatamente. E é estrutural, Ana. E quando a gente fala que é estrutural, tem 130 anos de diferença. Você sabia que hoje, para a gente equalizar, eu não estou falando de cargos gerenciais, eu estou falando de serviço. Para a gente equalizar pessoas brancas e negras trabalhando, a gente precisa de 130 anos. E eu não estou falando de diretor, eu não estou falando de cargo de gerente, eu estou falando de trabalho. E quando eu cheguei na empresa que eu estou hoje, há 1 ano e 3 meses, tinha um diretor negro. E aquilo, para mim, foi uma representatividade que ninguém vai imaginar, só eu. Ver que a empresa que eu trabalho hoje tinha, porque ele saiu, ele foi para outra empresa, um diretor negro, para mim, foi uma representatividade, da mesma forma que a Lorena olhou para a Maju e falou, mamãe, ela é igual a gente. E hoje, você fala, falei do meu propósito no começo, que eu quero ajudar pessoas, não interessa se é branco, preto, gay, lésbica, LGBT, QIA+, plus, não interessa, eu quero ajudar pessoas. Quando eu vejo que eu tive que olhar para alguém e eu vejo que chegou uma estagiária na minha empresa negra e me procurou, porque ela viu uma representatividade em mim, tem acontecido muitas coisas me chamando a atenção para isso, entendeu? Ela quis conversar comigo, mulher negra, porque ela é negra, acabou de entrar na empresa, ela está perdida em relação a algumas coisas, e ela me procurou. Eu achei fantástico, porque se o meu diretor não tivesse saído, eu ia procurar ele também para conversar. E quando a gente fala de representatividade, eu vou falar de uma pessoa para vocês. E quem quiser depois me manda pergunta no particular que eu posso falar da Rachel Maia. Né? Quando eu fiz entrevista para entrar nessa empresa que eu estou hoje, me perguntaram assim, em quem você se inspira? Eu falei da Rachel Maia, que é uma mulher negra. Ela foi CEO da Lacoste, ela foi controller da Novartis, ela foi CEO da Pandora, ela implantou a Tiffany & Co aqui no Brasil. Você consegue imaginar uma mulher negra implantando a É Tiffany & difícil Co até a aqui no gente Brasil? pensar, né, em alguém entrando. Foi o que a gente falou na primeira vez que a gente se conheceu. Na minha faculdade de medicina, em 180 alunos, tinham 2 negros. E com certeza eles não se intitulavam negros. Eles podiam se intitular pardo, queimado do sol, mas não tinha nem esse assumir de ancestralidade, essa consciência cultural.
E não para aí. Ela fez GV, ela fez Harvard, ela estudou na Colômbia Britânica, no Canadá. Gente, se eu tiver metade do currículo dessa mulher, quando eu for embora com o Papai do Céu, eu estou muito feliz, porque ela é sensacional. Por que eu estou falando da Rachel? Porque para mim ela foi uma representatividade também. Uma mulher negra num cargo de liderança. E hoje eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que estão assistindo a live. No lugar que vocês trabalham, quantas pessoas negras existem? Se eu falar para vocês amanhã, eu abri uma vaga para uma pessoa na minha empresa, sem colocar estereótipo, sem colocar o perfil. Quantos de vocês teriam uma pessoa negra para me indicar? Pode mandar a mensagem aí que eu vou ler, gente. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, que as empresas hoje estão falando muito, foi criada, Ana, uma ODS, na verdade, que é uma sigla de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que as empresas até 2030, elas têm que aumentar a pluralidade, elas têm que diminuir a pobreza, elas têm que aumentar a diversidade e inclusão dentro das empresas. Então, assim, todas as empresas que têm acionista, ação na bolsa, precisam fazer isso. Então, vocês começam, pensem comigo, e eu fiz essa pergunta para uma pessoa muito poderosa. Hoje as empresas estão olhando para a diversidade e inclusão porque de fato elas querem mudar o mundo, ou elas estão olhando para isso porque a ONU estipulou isso e elas precisam cumprir essa Aqui regra eles até estão 2030? perguntando como a gente pode desenvolver esse potencial. Eu acho que a gente já vai chegar aí. Eu vou me conter, porque senão começa a falar e corte assim, e aí não pode. Mas calma, Juliana, calma que nós já vamos falar sobre isso. Deixa esse terminar. Mas pode falar. Né? Então, assim, e são 17 normas que tem essa questão da ONU, né? Essas ODS. Eu vejo as empresas falando de sustentabilidade, de tudo. Mas quando de fato isso vai acontecer? Eu tenho uma amiga que ela namora um oncologista. E ela falou para ele, por influência minha, que ele precisava contratar um oncologista negro. E ele foi procurar no mercado. E ele não está achando. E é aí que eu quero falar, entendeu? Que é uma coisa que vira uma discussão, né? A gente não encontra essa pessoa para indicar ou essa mão de obra qualificada, por quê? Porque quando a gente terminou a escravidão, e até, né, acho que até assim, né, eu não tenho talvez lugar de fala para falar, mas quando a gente, entre aspas, terminou a escravidão, a gente não terminou, né? A gente deixou ao léu essas pessoas. Então, até hoje, é, as, as pessoas negras, elas não têm poder aquisitivo igual de um branco. A gente não está falando que não pode. Aí, quando você começa a falar isso, eles falam assim: mas eu conheço o branco pobre. Sim, nós somos um país com muitos pobres, mas a maioria dos pobres é negro ou pardo. Então, esse indivíduo não está na faculdade, ele não está na universidade. Se ele não está ali, ele não vai ser qualificado. Se ele não vai ser qualificado, como que ele vai ocupar um lugar de destaque no mercado de trabalho? Eu não tenho lugar de fala, eu quero que você fale isso melhor, explane isso melhor. Sabe, Ana, que antes de começar a estudar isso, que já faz... Na verdade, quando eu entrei nessa empresa, me abriu muitos olhos, porque eu não vi pessoas negras. Quando eu fui conhecer o escritório, isso me deixou meio... Foi um choque para mim, a verdade é essa. E aí eu me coloquei no lugar, cara, mas todo lugar que eu fui foi sempre assim. Eu fiz, graças a Deus, meus irmãos, eu sou caçula de 5, então assim, eu tive alguns privilégios, vamos colocar assim. Eu estudei em escola particular do Jardim até a 8ª série, do primeiro ao terceiro colegial. Eu fiz público, tinha pessoas negras, porque do Jardim até a 8ª série tinha eu e o Wagner, um menino que eu lembro, a Laís está na live, ela vai lembrar do Wagner. Até era apaixonado por ela. E faculdade, era só eu. Fiz SPM, era só eu.
E aí eu cheguei... Quando eu trabalhava na ex-empresa que eu trabalhava, olha isso que eu escutei. Tinha eu e uma amiga negra, e nós estávamos numa roda com umas 7, 8 mulheres. Teve uma pessoa que chegou na roda e falou assim, para nós duas, nossa, mas vocês duas estão sempre bem vestidas. Assim, 9 mulheres numa roda, ela virou para mim, para minha outra amiga negra, que nós éramos praticamente as 2 mulheres negras da empresa. Então, assim, cara, primeiro, eu acredito muito na base, eu acredito muito na educação. Se a gente não for na base, que é a educação, a gente não consegue mudar isso. Eu não era a favor de cota, hoje eu sou a favor de cota, porque se eu for para uma entrevista com você, eu posso ter o meu currículo lindo, maravilhoso, eles vão talvez escolher você por você ser branca. Ah, Alcione, mas isso não acontece mais hoje. Ainda acontece, infelizmente acontece. Graças a Deus eu fiquei sabendo disso, que eu não fui efetivada quando eu era estagiária, sei lá, 17 anos atrás, fiquei sabendo hoje. Mas o que teria acontecido se eu soubesse disso antes? Então, é como equiparar, Ana. Só que, para a gente mudar isso, a gente precisa inserir mais pessoas negras nos locais. Porque se você falar, Luciane, você tem alguém para me indicar? Eu vou ter, porque eu tenho um grupo de pessoas negras que eu conheço. Além das minhas Alguém primas. falou Vou te contar, vou te dar outro exemplo bizarro. que nós somos um país com muita diversidade. Realmente, nós somos. 54% da população Só brasileira é que negra, tá? a 0,4% são CEOs ou presidentes de empresa, não então, tem. só que aí vamos pegar essa diversidade, por exemplo. Eu tenho sangue de índio, português, italiano, espanhol, etc. Ok. Só que um dos meus bisavós que veio de fora, ele era alfabetizado. Então, mesmo os filhos sendo vindo como imigrante pobre e ele não tendo condições, ele conseguiu alfabetizar os filhos em casa, porque ele era alfabetizado. Como que você compara isso com alguém negro que foi trazido como escravo e não teve acesso nenhum? Então, é diversificado, mas é Detalhe, totalmente. Não tem como você falar todo mundo é misturado. Não, porque não é uma mistura que foi justa, né? É uma mistura, muitas vezes, não vamos esquecer que muitas vezes uma mistura que foi à base de violência sexual, né? E de privação de liberdade. E não temos. Então, assim, a gente não pode falar de igualdade, porque igualdade você igualar a todo mundo, só que a gente não está igual, a gente precisa de equidade, que é dar o mesmo direito, a mesma chance às pessoas. E as pessoas não têm. e o que acontece com essas pessoas também? O viés, Ana. O viés de uma pessoa negra que não é. Não vou falar que não é empoderada, que não tem o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje, tá? E sair do lugar de. Eu tinha uma escolha. Ou eu me encolhia para caber, ou eu lutava como eu luto. E quando eu levo uma rasteira, como eu levei há 2 semanas atrás, eu fiquei muito chateada. Eu liguei para minha prima, que é louca que nem eu, e como diz a minha mãe, que eu sou uma louca. Eu liguei para ela e desabafei, e ela falou assim, hoje ela já é gerente. Ela falou assim, eu como gerente, e ela também está no grupo de diversidade e inclusão da empresa dela, eu na empresa que eu estou hoje, estou no grupo de diversidade Brasil e Latam. Ela falou assim, eu levo rasteira todos os dias. No cargo que eu estou hoje, porque ela está como gerente de marketing. Você vai chorar, vai passar, e você não vai desistir. E eu precisei escutar isso de outra pessoa para eu me levantar. E minhas amigas que convivem muito comigo, elas sabem da minha fortaleza. Só que eu não sou fortaleza todos os dias, Ana. Tem dias nublados.
E eu tenho dias nublados que quem me faz levantar é a Lorena, como todo mundo, né? Minha vida não é perfeita, mas as coisas erradas que nos acontecem, não erradas. Quando acontece algo que nos deixa chateado, a gente cresce, né? E a gente nunca cresce no amor, a gente cresce na dor. E a gente aprende muita coisa. Mas, quando a gente fala do histórico e de ancestralidade, de raça, os negros, eles têm essa questão de se sentir diminuído, tá no viés de cada pessoa. E eu vou te falar outra coisa. O meu autoconhecimento me ajudou a chegar até aqui. Mas em muitos momentos eu fui aquela pessoa que tinha a síndrome da impostora, que não me achava bonito, que achava que... Achava não, eu acredito nisso. Que os homens, os meninos só olhavam para as meninas brancas. Principalmente, eu acho que se você falar, Luciane, qual foi a época da sua vida mais difícil? Eu acho que para mim foi a adolescência, porque você não sabe quem você é, e aí você acredita no que falam para você. E sempre as minhas amigas eram mais bonitas do que eu, porque eu era diferente sempre, eu sempre fui negra. Eu falo para minhas amigas, quando a gente fala de empatia, é você se colocar ao lado. Porque você nunca vai saber, Ana, o que é ser uma pessoa negra, e eu nunca vou saber o que é ser uma pessoa branca. Então, o viés de uma pessoa negra, gente, é algo que tem que ser trabalhado. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão numa empresa, eu posso trazer a pessoa negra para trabalhar, só que o RH ele tem que ter consciência que talvez ele tenha que trabalhar algumas coisas. Ele está aberto a isso? Você está aberto a trabalhar o LGBT porque ele vai ter os seus vieses de se sentir um lixo? A pessoa negra vai ter os vieses de se sentir o lixo? Gente, desculpa, eu vou usar o português, tá? De se sentir menos. As pessoas se sentem menos. E o que acontece comigo, Alcione, que eu percebo? Esse empoderamento que você falou hoje que eu tenho, que as minhas amigas veem que eu tenho, ele foi construído, eu não nasci assim. Eu já me senti muito menos, eu já me senti muito diminuída, eu já me senti feia. E eu tive que buscar muito ajuda, autoconhecimento, fiz leader training. Em alguns momentos que foi mais difícil, que foi a época do meu divórcio, eu fui parar no psiquiatra, sim, porque eu estava muitos altos e baixos e a minha terapeuta me indicou. Então, Ana, foi uma construção. E quando a pessoa não está também aberta a trabalhar essa parte, hoje, você sabe quais são os 10 soft skills, né? As 10 habilidades que as pessoas têm que ter para os próximos 10 anos no mundo corporativo, são todos soft skills. Ou seja, se você souber mexer numa planilha de Excel, beleza. Mas o que é mais importante é o comportamental. É como você se relaciona com as pessoas, é como você aceita as coisas, é como você se coloca, é como você convive em grupo. Não é só você saber fazer uma fórmula de Excel. É muito É mais muito mais do que isso. emocional. E essas são as habilidades do futuro. É muito mais inteligência Oi? emocional. Né? E para mim esse é o caminho, porque se as pessoas não forem buscar isso, dificilmente elas vão conseguir se levantar, porque a luta é árdua. Como eu te falei, tem muita gente para te derrubar e tem gente que não aceita ver o seu brilho, cara. As meninas brincam da minha roupa e por muito tempo eu sempre gostei de me vestir bem. Em algum momento da minha vida eu me perdi, né? Quando você vira mãe, você esquece o lado mulher. E eu consegui resgatar isso com várias pessoas ao meu redor. Só que eu não vou mentir, Ana, tem hora que eu me visto maravilhosa assim para chegar bancando, você entendeu? Para ninguém me olhar com aquele olhar me diminuindo, A isso ainda existe necessidade para de mim, tá? impactar. Particular Alcione. Para impactar, para ser respeitada. Hoje eu trabalho num lugar super elitizado, Zona Sul, Moema, Vila Nova, Conceição. Graças a Deus, eu nunca senti isso dos meus clientes, tá? Eu tenho 135 clientes, eu nunca senti, mas eu sei o que acontece. Quando eu estou nos restaurantes, o dia que a gente almoçou, eu te falei para vocês, olhem para o lado.
Não tem. Os lugares que eu frequento não tem. Esse ano eu fiz 40 anos, eu fiz um jantar no restaurante que eu amo, chamei minhas amigas e a minha sobrinha de 12 anos falou pro meu pai assim, quando ela viu minha foto no Insta: pai, por que a tia Alcione só tem amigas brancas? O meu irmão mais velho, de 60 anos, falou que ele parou e respirou para explicar por que a tia Alcione só tinha amigas brancas. E, na verdade, na foto tinha eu e mais uma amiga minha negra. E, de fato, Ana, eu estou rodeada de pessoas, amigas brancas. Porque nem todo mundo chega onde eu cheguei. E olha que eu nem cheguei tão alto assim, na minha visão, tá? Eu quero muito mais da vida ainda. Eu quero, tipo, metade do currículo da Rachel Maia, não se esqueça disso. Mas essa é a realidade. Aí como que você explica isso para uma criança de 12 anos? Sábado eu levei a Lorena no Sopão, que é o trabalho social que eu frequento todo sábado. A gente voltou agora, pandemia, ficamos 2 anos. Foram 2 anos sabáticos. Eu não fiz trabalho social, gente. Para mim foi maravilhoso, porque eu faço serviço social desde os 10 anos de idade. Então a pandemia para mim foi algo extraordinário, eu não ter que acordar no sábado de manhã. Eu não ter que ir para o centro, porque eu vivi isso a minha vida inteira. Eu sou de uma família espírita de berço, eu tomo passe da barriga da minha mãe desde que a minha mãe estava grávida de mim. Então a pandemia serviu para eu olhar para isso também. Tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que eu venho estudando. E sábado no Sopão, sabe o que a Lorena falou para mim? Mamãe, quantas pessoas negras? Porque a gente estava lá na comunidade, ajudando, dando sopa, cantando com as crianças, brincando. Porque na realidade dela, na escola dela, ela também não tem pessoas negras. Mas você não considera a sua mentoria com jovens negros, essa tentativa de incluir as pessoas negras no mercado de trabalho como um trabalho social também? Ou você vê isso como não, isso é minha meta de vida, é minha inspiração, é diferente disso? Não é caridade, isso é meu Eu tô coração. agora tá assim para mim. Eu quero levantar mais pessoas. Tem uma frase da Angela Davis que eu até anotei aqui: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta. E também tem outra que quando uma sobe, puxa a outra. É um trabalho árduo e difícil. As crianças, por exemplo, do Sopão, elas estão 2 anos de pandemia sem ir para a escola. Você imagina, se para eu ficar com a minha filha em casa, tendo aula online foi difícil, você imagina para as pessoas pobres, que vão lá atrás de uma sopa no sábado e leva a vasilhinha para levar a sopa para casa, tá? E esse sábado a gente atendeu 160 crianças e não deu para todo mundo levar sopa para casa porque não sobrou. Eu, Ana, tive a oportunidade de participar, graças a uma ex-diretora da primeira empresa que eu trabalhei, do Lili. A Isa sempre me curtiu no Instagram, só que eu nunca tive vínculo com ela, né? E ela me... Esses dias eu estava no Insta dela, falou assim: Ori, eu participo de um grupo, você não tem interesse em fazer mentoria para alavancar a carreira de mulher negra? Eu falei: Isa, eu já me inscrevi no programa da Rachel Maia e eu não fui escolhida. E ela falou: tá bom. Eu conheço umas pessoas, isso foi uma quinta-feira, 10 horas da manhã, 2 horas da inscrição estava no meu e-mail. E eu participei do programa de acelerar carreiras de mulheres esse ano. Foram 3 dias de imersão, sexta, sábado e domingo, online, da Mulheres do Brasil, que tem como grande mentoria tanto a Rachel como a Luísa Trajano. Eram 150 mulheres online e 150 presencial. Eu fiz o online porque eu fui inscrita de última hora e não dava tempo. Ana, você sabe o que foi para mim chegar no evento que só tinha mulher negra? Descreva. Foi surreal. Eu nunca tinha visto tanta mulher negra empoderada na minha vida inteira. Eu fiz online com a Lorena em casa, porque era o meu final de semana com ela. E eu falei: Lô, você não quer ir para casa do seu papai? Não, mamãe, eu vou ficar aqui com você. Essa menina ficou um anjo.
sexta, sábado, das 8 às 8 da noite. Sábado à noite ela falou, mamãe, a gente pode comer um sushizinho? Porque ela é a louca do sushi, a minha filha. E eu falei, pode, Lô, a mamãe vai pedir. Não, mamãe, eu quero sair. Quem sou eu na fila do pão para não falar para minha mãe, para minha filha, que eu ia sair com ela no sábado à noite? Fui no japonês com ela, tomei um banho, coloquei um cropped e reagi, porque eu estava cansada. Domingo, continuei o curso, Ana. Eu tive 2 momentos que eu fiz colocação nesse curso. E a mulher perguntava, e eu vou perguntar para vocês que estão assistindo, qual é o seu sonho? E a mãe virava e falava, é meu filho, minha família. E a mentora de novo, qual é o seu sonho? Porque hoje as pessoas não sabem falar qual é o sonho delas. Principalmente quando você é mãe e tem uma família, você pensa por tudo. Pelo todo. E foi difícil algumas mulheres enxergarem qual era o sonho delas. E nesse curso que eu fiz, Ana, a diretora da DHL que falou pra gente era negra. A diretora da Vivo que falou pra gente era negra. Tinha a Mafoane. Só faltou a Djamila Ribeiro entrar lá que eu ia desmaiar aqui em casa. E todo dia que começava o curso, elas colocavam Beyoncé. Uma música dela sensacional. Gente, sabe um curso que você vai sem expectativa nenhuma e você sai assim, Deus, obrigada? Eu não conseguia sair da frente do computador. Foi sensacional. Eu ver a pluralidade, eu ver a representatividade mais uma vez. E eu me vi em 2 pontos. Com muitas mulheres fodas, já bem-sucedidas. Me vi no meio, que eu já estou no meio do caminho. E vi algumas que não acreditavam que elas podiam sonhar. E a Rachel Maia diz, nunca desista do seu sonho. Eu aprendi inglês com 28, eu abri a minha empresa com 45, eu estou com 50 anos e ainda estou pensando em fazer muita coisa. E ali, todo mundo se sentiu incluído. E eu fiz uma pergunta, eu falei para uma das diretoras. Tá muito esse movimento das empresas. Mas eu não quero subir porque eu sou negra. Eu quero subir porque eu estudei, porque eu paguei minha SPM, eu faço inglês, falo inglês, me jogo, a Thaís está aí, ela vê que nas viagens eu vou e me jogo e falo com português, eu quero que se dane, eu falo inglês porque eu pus como meta da minha vida, eu vou falar inglês. Não é para a indústria. É para minhas viagens, para minha vida, porque o meu sonho é viajar ao mundo, Ana. Então, teve mulher que levantou no meio da live, quando eu colocava a gente lá, e falou, Alcione, eu quero te conhecer. Você é minha inspiração. E em algum momento a Lorena apareceu aqui do meu lado, quando eu estava perguntando. Gente, meu LinkedIn bombou de mulheres para me adicionar. Porque elas me viram como inspiração, não que eu me ache, tá? Eu ainda estou engatinhando. Mas tudo isso que vem acontecendo é como se me despertasse e me mostrasse, cara, dá para eu fazer mais, dá para eu ajudar mais pessoas. E depois desse curso eu ainda ganhei uma mentora, que é a Paula. E esses dias ela fez o exercício comigo de eu olhar minha trajetória, minha jornada. E eu consegui ver, Ana, que todas as empresas que eu fui convidada. Eu não fui pedir emprego. Acabou meu estágio do Lili, eu tinha uma semana desempregado, o gerente da Roche me convidou para ir para o processo. Acabou da Roche, a menina na rua, em Moema, me chamou para ir para a Servier. E eu, trabalhando aqui na Servier, eu fui convidada para vir para o processo da empresa que eu estou hoje. Foi um processo fácil? Não. Foram 3 entrevistas e na última 5 contra 1, que eu, meu Deus do céu, quase perdi os cabelos. Mas estou aqui. Mas eu acho que a jornada ainda é muito longa, sabe? Tem muita coisa para ser feita. Às vezes dá vontade de desistir, que dá muito trabalho, mas aí eu começo a assistir meus TED Talks, eu começo a ver outras pessoas e falar, cara, não dá. Meus pais fizeram tanta coisa, como que eu vou Mas parar no não meio do só, caminho, não sabe? só pelo que os seus pais fizeram, mas é o que você acredita. É o que você viveu, sofreu e a dor te moldou, né? E aí perguntaram mais cedo no chat e aí eu dei uma resposta assim, genérica. Precisamos incluir negros, né, nas universidades para que eles sejam
que eles tenham capacidade de concorrer no mercado de trabalho, mas do que nós, brancos, privilegiados, que somos. Guedin está falando, Guedin colocou, essa não é uma batalha apenas dos negros. Ele está lendo um livro, esse meu amigo branco. Gente, ele é o meu J.R. Duran, viu, Ana? Porque ele tira fotos maravilhosas quando a gente viaja. E ele está lendo um livro e ele está muito inspirado, porque é isso, gente, não é uma Exatamente. causa só minha. Pode Eu não, fazer é no uma nosso luta de dia a dia, todos. né, de uma forma mais fácil. Como que a gente pode contribuir? Olhar para o Mas só lado. olhar para o lado? Não, olhar para o lado, mudar um mindset, né? Eu acho que nós temos a capacidade de influenciar pessoas. Você tem capacidade de influenciar pessoas. Mas eu acho que além de a gente estar fazendo muita coisa já, inclusão, diversidade, cota, é muito mais profundo, Ana, tem muita coisa para ser feita, sabe? E se você, dentro de onde você está, não conseguir dar oportunidades, como a Luana está falando, e olhar macro, é difícil. Hoje, na empresa que eu estou, não tem uma pessoa negra gerente. Mulher. Tem um do Nordeste e não tem mais. Influenciar positivamente. Tem muita coisa para ser feita, mas hoje nós também temos, que nem a Rachel, ela tem uma empresa RM Consult. E sabe o que ela me falou? Eu vi um podcast dela, que ela estava numa ação social, ela foi na cozinha ver como que estava funcionando, porque fizeram um almoço para ela. E sabe o que ela falou? Que tinha uma menina maestrando a cozinha. E sabe aonde que ela foi buscar essa menina para trabalhar com ela? Na periferia. A gente precisa sair dos grandes centros e entrar na periferia e achar pessoas que querem subir, Que que estão querem estudar. dispostas a estudar. Assistam o trailer da Magazine Luiza, quando eles incluíram aquele projeto lá de colocar trainees negros. Gente, tinha tanta gente maravilhosa lá. Eu tenho um amigo, o Hamilton, ele mexe com o Eu LinkedIn. sou E eu mentoranda tenho conversado dele muito com ele. e indico ele. E Você. quem te indicou ele? Então, já temos Influenciar aqui um pessoas. projeto, né? A gente criar um, uma, um networking de negros para indicam negros. E sabe que o Hamilton me falou? Que nessa recolocação que ele faz, a maior dificuldade é ele recolocar pessoas negras com pós em inglês, tá? E ele trabalha hoje no C3 Bank. E eu me vejo muito no Hamilton porque ele é um batalhador para chegar onde ele chegou. Eu acho que a minha história inspira porque as pessoas olham para mim e falam: caraca, olha onde essa menina chegou. Até os médicos, já ouvi isso de médico. Cara, olha onde que você chegou, Sueli. Você tá nessa empresa X. Caramba! Porque a empresa hoje que eu trabalho, Ana, ela é vista como a Apple da indústria farmacêutica. E sabe por que, que o Hamilton ajuda as pessoas? Porque ele já ficou desempregado, ele aprendeu a mexer muito com o LinkedIn. E ele começou a fazer isso para agradecer quando ele arrumou um emprego. Agora eu vou falar um pouco das pessoas que me inspiram, tá? Porque eu vou jogar algo para vocês pensarem. Viola Davis, não precisam falar, vão assistir o filme dela, pelo amor de Deus, que vocês vão entender um pouco do que eu tô falando. Da onde eu tiro algumas forças, eu acho que tá muito na minha ancestralidade. Gente, quando a minha mãe estava grávida do meu irmão de 8 meses, ela encerava o chão lá da USP, onde ela trabalhava, na Faculdade de Saúde Pública, na parte de vacinas, porque minha mãe trabalhou lá a vida inteira. E uma das chefes olhou para ela, de 4 no chão, encerando o chão, grávida de 8 meses, e olhou para outra chefe e falou: o que esta mulher está fazendo aí? Tire ela daí. Foi para onde a minha mãe começou a atender como telefonista na USP. E foi aí que a minha mãe começou a crescer. E a minha mãe fez faculdade
com mais de 40 anos, com 47. Porque ela ia e eu ficava com meus irmãos mais velhos em casa, eu tinha 10, 11 anos. Ia meu irmão mais velho, meu pai e minha mãe para a faculdade, gente. Graças a Deus, os meus pais conseguiram dar estudo para todo mundo. Todos os meus irmãos são formados. Eu tenho uma irmã que é doutorada da Unifesp, ferrada lá. O outro é gerente em outra indústria farmacêutica. 2 são professoras. Todo mundo cresceu. Mas os meus pais passaram por coisas que eu não passei. E eu não quero passar. Eu não quero que a Lorena passe. Ela vai passar. Mas hoje já o cabelo dela não é neguinha do cabelo bombril, gente. O cabelo da Lorena é moda. Eu me inspiro na Viola, na Rihanna, que saiu do nada e conquistou o mundo e já pôde se aposentar. Na Michelle Obama, estou terminando de ler o livro dela. Na Gabriela Prioli. E graças a Deus eu estava no restaurante que eu mais amo na vida e ela entrou. E eu pude tirar uma foto com ela e quando eu postei essa foto, escreveram: pena que ela é Lula. Eu não quero saber o que ela é. Eu quero saber o que ela tem de bom para me entregar e o que ela pode acrescentar na minha vida. E eu vejo ela como uma mulher muito inteligente e que tem o dom da fala. Oprah, Djamila Ribeiro e Alicia Keys. Agora eu vou jogar para você que está aí me ouvindo, em quem você se inspira? Olha, eu queria perguntar, você falou dessa mentoria que você participou e que você pôde inspirar, né, mulheres negras, e você conhece algum trabalho, por exemplo, que ajude na educação ou bolsa de jovens negros periféricos hoje? Você tem alguns trabalhos, igual você falou do Hamilton, que é um negro que recoloca as pessoas, ensinando a mexer no LinkedIn, dando uma super mentoria, te pegando pela mão. Quais outros projetos você... Eu tô seguindo muita gente no LinkedIn. Muitas mulheres negras fodas brasileiras. Tenho a Isa tá para me apresentar, a diretora da Google, que trabalha muito com diversidade e inclusão. Os meus próximos passos, né, me conectar mais ainda com essas pessoas. Elas têm elas são tipo voicers do LinkedIn, elas têm uma palavra, uma fala muito expressiva e mais vivência do que eu. Eu tenho uma vivência social muito forte. Eu preciso transformar essa vivência social para o mundo corporativo. Só que eu também entendi, com muitos acontecimentos, que essa é uma causa minha. Então, eu não vou esperar o mundo corporativo, eu vou fazer por mim. Então, eu já fui conhecer o lugar que a Djamila Ribeiro ela tem lá em Moema, direcionado para essa população, com atendimento psicológico e tudo. E ela fez lá em Moema porque é um bairro de São Paulo que menos tem população negra. Eu quero que vocês coloquem aí, eu pedi para vocês pensarem em quem vocês se inspiram. Coloquem alguns nomes aí para eu chamar alguém para falar, por favor. Quem vocês olham e se inspiram na vida de vocês. Então, Ana, meus próximos passos são esses. Estou fazendo muitas conexões. Esse grupo de aceleradoras de carreira que eu fiz de mulheres negras, nós temos um grupo e a gente se empodera e se ajuda e pede dica, e tem pessoas que querem psicólogas negras e a gente indica. Então, esse grupo para mim foi sensacional entrar nesse grupo, porque eu me vi, né? Por eu sempre participar de lugares que só tem pessoas brancas, e hoje eu participar de um grupo que tem pessoas negras. Domingo eu vou tomar um café com a minha prima, porque eu vejo que ela está alguns passos na minha frente em relação a isso, até por conta do trabalho dela. Vou falar as pessoas que me inspiram. Então, primeiramente a minha mãe, que não sei se está aqui assistindo a live. Minha mãe saiu do interior. Ela não quer fazer live, mas ela é uma mulher que inspira. Ela saiu do interior com uma sacolinha, ela não tinha nem bolsa, fez enfermagem. Chegou em São Paulo, estagiou 2 meses de graça no INCOR, né, HC. E ela já é enfermeira lá há muitos anos. Se eu falar os anos, ela vai me bater. Mas ela foi uma das primeiras enfermeiras a fazer o curso da CLS. Ela é uma das únicas enfermeiras que sabe e ensina o curso de ECMO, que é circulação extracorpórea, né? E
Enfim, ela é gestora de vários UTIs, ela é pica na área dela. É, ainda na medicina, a doutora Ludmila Jar, que é a pessoa acho que mais inteligente que eu conheço, e como amiga, não está assistindo agora por causa do fuso horário, a Roberta Avelino, que com 28 anos, ela é chefe do setor dela na Audi, em Bruxelas. Entrou com 25 anos, é uma das únicas mulheres, ocupou um lugar que era só ocupado por homens, e que quando ela entrou, todo mundo falou, não vai sobreviver. Então, são as pessoas que eu mais me inspiro. E como falaram, já levantaram aqui no chat também, o que, que a gente pode fazer por essas causas negras. Então, hoje foi a nossa primeira live. Espero, como você está se conectando com esse mundo, como a gente falou, não é só a gente olhar para o lado. Quando você tiver mais e mais conexões, traga para a gente também participar dessa causa. Né? Para a luta contra o racismo, não ser só uma luta negra, mas ser também dos brancos, amarelos, que são conscientes de que todos somos iguais. E enquanto a gente não crescer como um todo, nossa nação, nosso país não vai melhorar. Você falou da A doutora que você se Ludmilla inspira, Jar, Djamila? cardiologista, Você muito acha ela inteligente, inteligente. né? Quando você olha para uma pessoa que você se inspira e vê uma qualidade, você tem essa qualidade dentro de você. Não se esqueça Obrigada. disso, tá? É o exercício. Para cada um de nós olhar as pessoas que nos inspiram e com certeza elas vão ser nosso espelhamento. Então, graças a Deus eu me inspiro, lógico, nos meus pais, que são fantásticos, têm uma história 1000 vezes melhor do que a minha, mas o contexto que eu estou vivendo hoje é o Rachel e eu quero ter a palavra dela, a voz dela, e por isso que eu me inspiro nela. E para fechar, eu queria deixar com vocês a minha frase, que tá no meu link, no meu Insta, que eu coloquei lá, que quando você sabe quem você é, ninguém te derruba. E essa frase, para mim, ela tem todo sentido, porque várias pessoas já tentaram me derrubar, mas depois que eu descobri quem eu sou, querida, para você me derrubar, você tem que mexer com a minha filha, porque se você mexer comigo, continuarei plena e linda e Cherries, como eu brinco com minhas amigas, tomando meu vinho e sendo feliz. Agora, talvez se você mexer com a minha filha ou a minha filha cair doente, aí eu vou ficar Mas aí preocupada. você Fora vai virar uma isso, leoa e não Ana, vai cair do mesmo jeito. Os gatos caem de pé. sim, com certeza. Gente, a gente está chegando ao final, faltam 3 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas eu queria agradecer imensamente a minhas amigas maravilhosas que estão aí, que me inspiram, que me ouvem, que trocam A figurinha live comigo, maior, né? Eu de esqueci de falar, maior mas eu também. audiência até agora. Em 2 meses estamos fazendo essas lives. Legal. Também inspiro as mulheres, vêm conversar comigo, porque eu passei por um processo de divórcio, né? E eu gosto de ajudar as pessoas em todos os pratinhos. A gente gira todos os pratinhos e a gente ajuda todo mundo aonde for possível e necessário, Ana. É esse o legado que eu Muito quero deixar. obrigada. Você relutou muito, mas foi maravilhoso. Me emocionei de verdade. E acredito que todo mundo que ouviu se emocionou. E eu acho que a grande inspiração aqui foi você. E, e que bom que todo mundo se conscientizou e todo mundo quer participar disso. Então, esperamos aí uma próxima live para falar dos seus projetos, para todo mundo poder participar e realmente mudar o mundo. Tá. Mais pra frente, vou colocar no meu Insta as sacolinhas de Natal das crianças, tá? Mas daí eu faço um barulho lá no Insta pra gente dar uma sacolinha de Natal para essas crianças Deixar que em vou compartilhar dezembro, aqui tá? também. Vai ser muita sacolinha. Né? Obrigada, lindas. Amo vocês, pessoal da minha empresa, as amigas de fora, as amigas das amigas que estão aí, gente. Love you. Obrigada, maravilhosas, Muito por estarem obrigada, aqui gente. hoje, viu? A live vai ficar salva. Um beijo. Ana, obrigada Eu pela que agradeço. oportunidade, viu, querida? Muito Eu que sucesso te na sua desejo tudo de melhor. trajetória. Muito obrigada por ter participado. A live vai ficar salva no meu perfil, vou marcar você e também vai ficar salvo lá no canal do YouTube para quem perdeu poder rever. Um beijo para
Um beijo para todos. Tá bom. Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada.